Olá, tudo bem? Por favor, abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Me permita começar com a pergunta direta e incisiva, e talvez desconfortável. Em que níveis de bondade você acredita ter alcançado para pensar que Deus te ama mais? Por outro lado, que pecados ou transgressões você julga ter cometido que fariam Deus deixar de te amar? A raiz dessa reflexão está no coração humano que mede o amor de Deus com a régua da religião. Quantos de nós ainda vivemos como se o amor do Senhor fosse proporcional às nossas obras? Como se os atos de caridade, disciplinas espirituais ou moralidade exemplar pudessem comprar o afeto divino. E da mesma forma, quantos se afundam em culpa, achando que as suas falhas os tornam indignos de serem amados. Isso, meus irmãos, é uma distorção da graça. A narrativa do profeta Jonas nos confronta com a verdade divina e desconfortável. Deus ama quem a gente não ama. Ele oferece misericórdia àqueles que, em nossos critérios humanos, deveriam ser destruídos. Jonas foi enviado a Nínive para proclamar o juízo eminente de Deus àquela cidade, historicamente marcada por crueldade, brutalidade, matança, empilhamento de crânios. Estava, aos olhos humanos, além de qualquer redenção. Mas ao ouvirem a mensagem de Jonas, se arrependeram, desde o rei até os animais, jejuaram, se humilharam, clamaram por perdão, e Deus, em sua compaixão, suspendeu a condenação. E o que faz Jonas? Fica furioso. Por quê? Porque ele sabia, desde o princípio, que Deus é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas não fugiu de Nínive por medo dos ninivitas. Fugiu porque não suportava a ideia de que a misericórdia de Deus alcançasse pessoas que em seu julgamento pessoal, em seu julgamento religioso, não mereciam perdão. Quantas vezes somos Jonas? Quantas vezes olhamos para certos grupos, classes, ideologias, grupos políticos, pessoas que pensam diferente de nós, pessoas com passados sujos, e dizemos, ainda que em pensamento, esse aí merece morrer e Deus o destrua. Quantas vezes desejamos justiça imediata? Não a justiça de Deus, a justiça divina, mas a justiça moldada pela nossa ira. E não suportamos a ideia de que Deus pode salvar justamente aqueles que julgamos desprezíveis? Jonas, como nós bem conhecemos, preferia morrer do que ver seus inimigos perdoados. E você? Quem são os seus ninivitas? Quem são as pessoas que você ainda não consegue suportar que Deus perdoe? Esse sermão não é sobre o pecado dos outros, é sobre o nosso orgulho, sobre a nossa justiça própria, que se incomoda com a bondade de Deus
quando ela é estendida a quem consideramos indignos. É sobre confundirmos o juízo de Deus com a nossa vingancinha pessoal, com a nossa vingança pessoal. É sobre como, no fundo, muitas vezes desejamos um Deus à imagem da nossa indignação, não da sua graça. Mas o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores, sejam eles morais ou imorais, religiosos ou idólatras, ninivitas ou Jonas. E se isso nos escandaliza, é sinal de que ainda temos muito a aprender sobre o coração do nosso Senhor. Que o Senhor nos conceda um espírito de humildade, quebrantado, arrependido, um coração que se alegra com a salvação até mesmo dos nossos inimigos. E agora eu me lembrei lá de Tiago e de João, que não foram bem recebidos lá pelos samaritanos, e perguntaram: Senhor, quer que nós oremos aqui que desça fogo do céu, assim como aconteceu com Elias, né? O Senhor responde: vocês não sabem de que espírito sois. Irmãos, que jamais pensemos que o nosso comportamento melhora ou piora o amor que Deus tem por nós, porque o amor dele é imerecido, constante, soberano e surpreendente.